Queria convidar vocês agora, nós vamos fazer um papo. Queria a paciência de vocês, todo mundo jovem, amém? Amém? Vocês estão com fome de comer o cachorro quente? Beleza, eu tenho certeza que tem um para cada um. Fino. Mas eu queria fazer uma reflexão, eu vou chamar uns colegas aqui para conversar com a gente. Mas antes de tudo, abrir a Bíblia, se puder colocar aqui para mim o texto. Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus capítulo 5, verso 14. Vai ser a base da nossa conversa. Se o pessoal puder me ajudar aqui, colocar 6 cadeiras aqui, por favor. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, pode manter lá. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Mais uma vez, da mesma forma, pode deixar, por favor. Não, volte o 15, pode parar no 15. Verso 15, volte 1. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Lá em Lucas capítulo 8 diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma cama. E sim coloca no lugar apropriado. Ao contrário, vai colocar nesse lugar apropriado para que ilumine todos que estão em casa. Quero dar uma breve introdução aqui nesse assunto que a gente vai conversar hoje, sobre o tema, os desafios do jovem na universidade. E a primeira, eu sou professor da universidade, quem não me conhece, sou líder aqui dos jovens, Josiel, um prazer conhecer quem está aqui pela primeira vez. E nós queremos conversar sobre esse assunto, sobre o desafio com algumas pessoas que já formaram, já vivenciaram isso, a vida na faculdade. Mas eu quero introduzir com esse tema. Ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama, debaixo de uma vasilha. É impossível esconder uma cidade no alto de um monte. Qual que é a ideia que Jesus está trazendo para nós? Nós somos a luz do mundo, de fato. Amém? Quem é a luz do mundo? Então, por que quando a gente entra na universidade, a gente coloca a luz debaixo da cama? Essa é uma grande verdade. Um monte de agente escondido 007 dentro da universidade. Existem pesquisas que mostram que muçulmanos entram na universidade, eles saem muçulmanos. As pessoas de Umbanda entram na universidade, saem de Umbanda. O cara que é gandaeiro, sai da universidade, gandaeiro. O espírita, sai espírita. O evangélico, sai qualquer coisa que não seja evangélico. Isso é estatística que mostra. Cada vez mais pessoas se envergonham daquilo que são. Se envergonham de fato de serem cristãos. Mas o mundo é terrível. Te digo, eu estou desde 2008 nesse mundo. E eu já vi muitos casos, muitos relatos de pessoas que escondem a luz debaixo da cama. Mas eu quero conversar com vocês aqui, com pessoas que não esconderam a luz debaixo da cama. Passaram pela universidade, venceram a universidade e são profissionais, estão trabalhando. A universidade, para muitos, é um lugar que crente não poderia estar. Eu quero te dizer que você precisa estar na universidade. Eu estou falando isso aqui há muito tempo. Ninguém vai ganhar Viçosa em cima de púlpito de igreja. Lá na universidade nós somos a luz, no curso. Eu nunca vou alcançar um zootecnista, porque eu não sou zootecnista. Tem alguns alunos, eu vi algum aluno meu aqui de administração, porque eu dou aula de administração. Talvez eu alcance alguém da administração. Pastor César dificilmente vai alcançar a minha turma. Todo semestre eu tenho 60 pessoas, um campo missionário para trabalhar com elas. Então nós precisamos formar profissionais que não escondam a sua luz debaixo da cama, mas que sim, exale o perfume e a luz de Cristo por onde passa. E hoje eu quero conversar com algumas pessoas, quero chamar aqui na frente Alexander. Sobe aí para nós, Alexander. Abigail. Dê uma salva de palmas aos nossos irmãos. Abigail. Vinícius Colatino. Vitória Colatino. E Ana Clara. Uma salva de palmas aos nossos representantes aqui. Podia puxar uns microfones aqui. A dinâmica é uma conversa de experiências. Eu vou deixar com vocês solto aqui. Tem mais um microfone aqui.
Eu vou começar pedindo a eles para se apresentarem, assim, rapidamente, o que fizeram, né? Vou ficar de ladinho aqui, porque eu vou fazer as perguntas, né? Para se apresentarem, o curso que fez, basicamente, assim, rapidinho, depois a gente faz perguntas. Beleza? Prazer, eu sou Alexander, para quem não me conhece, fiz Ciência da Computação na UFV, formei em 2021 e é isso, tá bom, né? Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Abigail, eu sou nutricionista, formei em abril de 2022 e atualmente eu sou mestranda de Bioquímica e Biotecnologia. Boa noite, galera. Boa noite. Meu nome é Vitória, tenho 27 anos. Hoje eu sou arquiteta, mas eu fiz engenharia florestal até o 7º período. Depois eu mudei de curso e fiz arquitetura e formei agora no final do ano passado. Boa noite, meu nome é Vinícius, sou contador, formado pelo FV, cursei Ciências Contábeis e me formei recentemente, em janeiro desse ano. Estamos aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Clara, sou administradora e já formei há um tempinho, 2016, mas a gente deixa isso em segredo. É isso, temos aqui computação, nutrição, arquitetura com engenharia florestal, contador e administrador. Eu quero começar a conversa com vocês, qualquer um de vocês quiserem puxar, sobre os desafios que vocês enfrentaram. A conversa vai ser tanto profissional na formação, quanto cristão. Então, eu queria que vocês começassem a falar o desafio que vocês tiveram em relação às provas, em relação ao curso. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nessa caminhada, na jornada de vocês até chegar o momento? Eu fiquei pensando em casa quais foram, os meus maiores desafios. E eu percebi que meus maiores desafios foram questão de amizade. Porque na escola, não sei quem teve essa experiência, né? Na escola você convive muito com aquela pessoa. E eu, pelo menos, tive uma amiga que acreditava, vivia as mesmas coisas que eu. Então, ficava mais fácil. Quando eu fui para a UFV, eu me enxerguei o mundo totalmente diferente. Conheci coisas novas que até então eu não conhecia. Então, minha maior dificuldade era ter pessoas que pudessem caminhar comigo, não somente nos estudos, né, óbvio, compartilhar ali o socorro ali, né, de não saber o que vai cair na prova e correr para estudar, enfim. Mas ter alguém para caminhar, para compartilhar, para você contar mesmo aquilo que está acontecendo. Então, para mim, um dos maiores desafios foi a questão da amizade e também posicionamento. Você se posicionar dentro de um ambiente universitário, para mim também foi um desafio. Eu nunca abri mão dos princípios que eu acreditei, desde quando eu me converti de verdade, mas você ser questionado o tempo todo é muito chato. Quem foi questionado sabe. É muito desgastante. Então, você ter que se posicionar sempre é muito chato. Então, um dos desafios também que eu passei foi essa questão de posicionamento, de ter que sempre me explicar. Porque você não bebe, porque você não faz isso, como se a igreja fosse uma imposição. E aí, a gente explicar tudo. Enfim, então, os meus maiores desafios foram esses 2 pontos. Pegando um gancho aqui com minha irmã, o meu maior desafio também foi essa questão de posicionamento, principalmente no começo. Quando a gente é calouro, fica tudo muito aflorado, tudo muito diferente. E tem aquela questão de interação com o veterano, todo mundo te chamando para fazer coisas. Então, assim, essa questão de posicionamento, de não negociar os seus valores, os seus princípios, era algo muito comum e era direto, cara. A gente sabe, para quem é calouro, integração, vamos para a Rita, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. E era sempre essa questão de se posicionar, de saber que realmente a gente é diferente, a gente é a luz do mundo, e de se posicionar e se manter firme naquilo que a gente acredita, e sempre tendo que justificar as nossas escolhas. Isso realmente chega a ser até chato, ter que ficar explicando sempre, por que você não bebe, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, mas jamais negociar os nossos princípios. Então, para mim, o maior desafio foi realmente o posicionamento, principalmente no começo, quando a gente tem a maior interação, assim, o pessoal quer sempre te integrar com a turma, integrar com os universitários, e era bem pesado.
Meu caso foi um pouquinho diferente e eu conheci o verdadeiro amor de Deus depois da faculdade. E hoje, quando eu olho para tudo que eu passei lá, dificuldades muitas vezes em conciliar tempo, sentir sozinha, às vezes não saber em quem confiar. Se eu pudesse voltar no tempo conhecendo o Deus que eu conheço hoje, eu sei que seria totalmente diferente, bem mais fácil. Para mim, né, acredito que um dos maiores desafios durante a graduação foi conciliar o tempo de estudo com dedicar o tempo para as coisas de Deus, sabe? Isso é uma coisa que a gente é muito cobrado ao longo da graduação. Vocês que são calouros, vocês vão perceber isso. Às vezes você fica na dúvida, eu estudo ou eu vou para a igreja, eu estudo ou eu vou para a célula. E muitas das vezes a gente se compara muito com um colega. Meu colega está estudando desde semana passada, desde semana retrasada para a prova, e eu tenho célula hoje e não vou poder estudar hoje. E uma coisa que eu sempre tive no meu coração, sempre mesmo, eu nunca abri mão das coisas de Deus para poder estudar, né? E Deus, Ele nunca deixei de estudar também, e Deus, Ele sempre sustenta a gente, né? A prova disso que eu estou no mestrado hoje, numa área até mais difícil que minha área de graduação, e é um conselho para vocês também, não abrir mão das coisas de Deus em favor das coisas da universidade, mas também não deixar de fazer sua parte. Eu não quero ser muito repetitivo, não, mas é interessante também a gente compartilhar para vocês verem também que é comum, né? Às vezes alguém está passando por isso, é importante também. Mas eu acho que foi essas duas principais coisas também para mim, o desafio de conciliar, né? Eu sempre fui muito ativo na igreja, seja liderando uma célula, que é as reuniões de pequenos grupos que a gente faz, né? Ou no louvor, enfim. E as provas estão aí, né? A gente sabe da dificuldade, mas para a glória de Deus, assim, eu não deixei de fazer nada para Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas, sem negligenciar os estudos, obviamente, né, gente? Mas igual a Abigail está falando, às vezes a gente se compara e tal, a gente só vê o lado bom, mas às vezes o nosso colega também gasta horas em farra, em festa, em um monte de coisa. Então, assim, todo mundo vai dedicar o tempo em alguma coisa. E então a gente conciliar e priorizar o reino de Deus é muito importante, e Deus cuida. Deus cuida dos nossos estudos também, Deus nos dá sabedoria. Outra dificuldade foi também, às vezes, me sentir um pouco sozinho, mas estou até vendo algumas pessoas aqui da BU, da época que eu era, e várias outras coisas que ajudam a gente também a ter mais comunhão. Então a gente não pode deixar. Tem também me ajuda, hangar, agora não é da minha época, mas hoje em dia tem um hangar também, e é muito importante a gente ter essas pessoas aí que nos levam para mais perto de Deus, né? Eu percebo nesses anos de universidade que muitas vezes a gente é muito reativo à universidade. A gente pensa assim, a universidade vai me trazer coisas ruins, a universidade vai me trazer influências ruins. Mas como eu vou lidar com isso? A gente sabe que o ambiente universitário é cheio de competição, é cheio de... Todo mundo só fala de carreira, porque eu tenho que tirar 100. Tem o pipa voada, né? Tipo o Enzo. Mas, no geral, você tem muita gente querendo desenvolver a vida. E o ambiente da universidade muda a vida da gente, né? Passar por aquele ambiente de competitivo, de muitas informações, ele mexe com a gente. E a gente percebe que esse ambiente é cheio de ansiedade, cheio de momentos de, assim, que se a gente não tomar cuidado, né, cai no auê. Tipo o grupo do WhatsApp, tem prova amanhã, vou tirar 0, vou fazer aquilo, vou fazer assado, vou morrer, mais ou menos por aí. Queria que vocês falassem um pouco das estratégias que vocês tiveram para lidar com isso. Né? Porque não é só as coisas que é pecado, que a gente sabe, né? Não vou numa festa, mas às vezes é muito mais simples você falar não vou numa festa. Mas cair em ansiedade, cair na corrida da competitividade, porque eu tenho que ser melhor que a Vitória tem que ser, não vou cooperar com ninguém. E aí, como é que vocês fizeram durante a graduação? Qual foi a experiência de vocês em relação a isso? Quais estratégias vocês utilizaram, né? No mínimo 5 anos, né? Vitória trocou um curso, né? Eu tenho certeza que gerou nela muitos anseios quanto à carreira, quanto ao futuro. Como é que vocês lidaram com isso? Sejam honestos, sinceramente. Essa questão de troca de curso, nossa, foi muito difícil.
porque né, eu entrei na universidade sem saber exatamente o que eu queria. Então, eu falei assim, não, acho que eu vou gostar. E matéria de engenharia, para quem faz, sabe que demora a entrar de fato na matéria específica. Então, eu sempre ficava esperando, não, vai chegar um momento que eu vou gostar. Enfim, cheguei no 7º período, não gostei. Mas para ter essa coragem de mudar, porque eu ficava muito ansiosa, para mim era um peso, né, ir para as aulas, eu não conseguia, não sei, era muito difícil, eu ficava muito ansiosa. E aí eu comecei tratamento psicológico para me ajudar, e aí comecei a enxergar de outra forma, que era muito comum as pessoas mudarem de curso, estava tudo bem, eu começar de novo, era uma coisa que eu não queria, fazer cursinho, enfim. Então, gerou muita ansiedade na troca de curso. Isso foi muito difícil, porque você lidar com a ansiedade e pensar que as pessoas que formaram junto com você na escola estão à frente de você, é difícil. E lidar com isso foi muito desafiador. E aí, com a ajuda, né, psicólogo na época, e também não deixava de frequentar a igreja, né, continuava com as minhas orações, contando para Deus aquilo que eu estava passando, eu consegui vencer, mudei de curso, agora estou formada, estou fazendo o que eu realmente gosto. Então, né, uma das estratégias que eu usei para essa questão da mudança de curso, que eu fiquei muito ansiosa, é psicólogo e Deus, claro, né? E uma outra coisa também de estratégia que eu percebi que era importante para mim, era eu não me envolver emocionalmente com as pessoas, assim, pessoas que não viviam a mesma coisa que eu. Eu tinha amizade, né, a gente saía, fazia, né, a gente chamava as meninas para ir lá para casa, fazia as coisas, mas eu não me envolvia a ponto de contar coisas íntimas ou de depender de alguma forma, sabe, relacionado à amizade mesmo. Então, era uma coisa mais leve, vamos dizer assim. Então, eu não me envolvia muito profundo com os amigos que eu tinha, porque não acreditava nas mesmas coisas que eu, não fazia sentido. Então, essas estratégias que eu usei, assim, para conseguir estar saudável e permanecer firme, né? Para mim, 3 pontos principais são a questão do planejamento. Então, assim, vocês vão chegar na faculdade, às vezes a gente tem 1 milhão de coisas para a gente fazer. Então, você separar o que é obrigatório das coisas que são optativas é essencial. Às vezes, em algum momento que você estiver muito apertado, você só vai dar conta de fazer o obrigatório e está tudo bem. A segunda coisa é entender que a faculdade é um momento de teste. Então, está tudo bem vocês fazerem parte de vários projetos, cada semestre fazer uma coisa. Mas, nesses testes, eu recomendo que vocês comecem e terminem todos os testes. Então, nada de começar, por exemplo, a iniciação científica, ficou lá 1 mês e abandonou e vai fazer outra coisa, porque lá no fim, muitas das vezes, quando a gente está fazendo TCC ou a gente está precisando de ajuda de um professor, esse histórico vai contar. Então, a gente saber que a gente vai fazer teste, mas que a gente vai concluir os testes, mesmo que seja por um semestre, é muito importante. E o terceiro é entender que a faculdade, ela é uma sementinha que ela vai florescer durante a sua vida e não é uma certeza única. Então, quando eu me formei, eu achei que eu ia para uma área mais generalista. Em determinado momento da vida, Deus me mostrou uma área mais financeira. Hoje eu atuo na área de marketing. Me sinto muito bem, parece que eu nasci para isso, mas Deus foi me mostrando que existem possibilidades e está tudo bem a gente mudar, ainda mais nos dias de hoje. Então, se preparar para o novo, estar atento às tendências é muito importante. Eu passei muitos anos na UFV, né? Foi difícil. E eu entrei muito jovem, entrei com 17 anos, talvez algumas pessoas entrou nessa faixa também. E eu tinha imaturidade, né? Essa é a palavra. Então eu entrei assim de uma forma assim não tão dedicada, não aproveitando tanto, olhando assim, só vivendo, né? Deixando a vida levar. E aí chegou o momento, né, de eu entender o quão precioso era aquilo ali, e eu realmente mudei completamente. E aí uma das estratégias foi essa, de aproveitar bastante as oportunidades. Coisas bobas também, eu tomei muitas atitudes assim, simples, mas que fizeram diferença. Sentar mais na frente, não ficar chegando atrasado, eu era meio largado nesse ponto.
E aí eu comecei a sentar na frente, colar com as pessoas que estudavam, né? Às vezes a gente tem aquelas amizades que não tá ali, nem gosta do curso, e isso vai puxando a gente para trás. Então, colei mais com a galera que estudava, que estava querendo seguir a carreira, e comecei a aproveitar as oportunidades. Entrei no NEAD, que é ensino de idoso, entrei na empresa Júnior, fiz várias coisas, e engraçado, tudo isso colaborou para lá na frente eu consegui aí ter uma carreira e tal. Foi algo bem natural, peguei um estágio e continuei lá. E Deus tem abençoado, né? Então, o que Josiel falou, né, de não olhar para o UFV como reativo, esse negócio vai me afastar de Deus, mas olhar como uma bela oportunidade que a gente tem. E às vezes, eu vou deixar a Abigail falar, mas às vezes você, no meio de todo mundo competindo, todo mundo ansioso, você está calmo, é a luz brilhando. Uma vez eu ouvi isso de um cara, e falou de um amigo, um colega professor, falou, esse cara é religioso, mas ele é o primeiro a ficar mais temeroso quando vem a adversidade. Às vezes, quando a gente reage à adversidade, mudança de um curso, né, ficar muitos anos, uma disciplina difícil, como a gente reage pode ser uma maneira da gente estar evangelizando. Só, não, meu Deus está comigo, eu vou vencer e tal. A forma como a gente reage para essas pessoas, assim, faz uma diferença danada. Abigail. Em relação a essa questão da ansiedade, eu acho que a gente fica ansioso quando a gente não está preparado para alguma coisa. Então, todo início de semestre, vocês vão receber o calendário de provas e trabalho dos professores. Geralmente, eles dão um calendário de provas. Então, o que eu fazia? Eu já organizava as datas, e uma coisa que eu sempre fiz, desde a época de cursinho. Porque eu não queria fazer nutrição, eu queria fazer medicina. Então, eu fiquei fazendo 2 anos de cursinho. Então, desde a época do cursinho, eu sempre prestei atenção muito na aula, muito mesmo. Eu não ficava conversando, eu não ficava mexendo no celular, porque aquele tempo que eu tinha ido dar aula, talvez eu não teria depois, sabe? Então, eu prestava muita atenção na aula, eu sempre anotava o que eu achava importante, e isso me ajudava muito na hora de estudar. Eu não tinha que pegar o livro, ou os slides todos do professor, para poder ver por onde que a matéria estava passando. Eu já tinha anotado tudo que eu achava que era importante, então isso me ajudou demais. E eu também entrei na faculdade um pouco mais velha, entrei com 19, fiquei fazendo 2 anos de cursinho, né? Nossa, vovó, hein? Geralmente os meninos entram com 17, Brincadeira. né? Eu fiz 1 ano de cursinho no 3º ano e 1 ano de cursinho depois que eu formei. Então, eu acho que é bem por esse caminho, sabe? Você tem que encontrar sua forma de estudar, cada um tem o seu jeito de estudar, mas se programar. Eu fiz 2 projetos de iniciação científica na faculdade. No primeiro ano, eu fiz 1 ano de estágio voluntário, fiz 2 projetos de iniciação científica e fiz 1 ano de extensão. E deu certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se organizar e saber o que é importante, né? Então, não deixar a ansiedade pegar a gente e se organizar, que aí a gente consegue fazer o máximo de coisas que a gente pode fazer dentro da universidade para enriquecer o nosso currículo, né? E essa questão de estratégia, né, a gente como estudante, para mim quando eu entrei foi um choque muito grande, escola, universidade, né? E eu passei muito tempo, né, principalmente no começo, desanimado, cansado, né, com o curso, estava uma carga horária muito pesada. E assim, Deus abençoou muito, porque fez eu mudar um pouco minha visão, né? Eu falo de valorizar mesmo o tempo que eu estava ali, a oportunidade que Deus tinha me dado de estar numa federal, né? A gente tem uma oportunidade que muitos sonham de estar na universidade, ainda mais como a UFV. Então, assim, esse choque de realidade e essa mudança de visão, de realmente saber que muitas pessoas queriam estar onde eu estava, né, me fez valorizar um pouco mais o tempo que eu estava ali. E, graças a Deus, eu entrei na UFV cedo também, com 18 anos, e ingressei no curso de Ciências Contábeis. Aí eu fiz 1 ano e já comecei a trabalhar na área, né, até por indicação de Josiel, já comecei a trabalhar na área. Então, para mim era muito difícil trabalhar o dia inteiro e estudar a noite inteira. Então, assim, uma estratégia que eu utilizava como estudante mesmo era o que a Alexandre falou, é tentar sentar um pouco mais na frente e prestar atenção na aula, porque eu sei que em casa eu não ia estudar. Eu saía de casa às 8 horas e voltava só depois das 10. E final de semana, a gente tinha algumas atividades, igreja e tudo mais, né? Então era muito difícil. Então eu tentava pelo menos prestar um pouco de atenção na aula para não ter que estudar em casa, né? Os meninos até brincam, pô, Vinícius, eu nunca vi você estudando, nunca vi você fazendo nada. E a estratégia que eu usava era essa, prestar atenção na aula, tentar sentar um pouco mais na frente, realmente para valorizar o tempo que eu estava ali. Agora, uma estratégia voltada realmente para o meio cristão, né, de se manter firme no caminho de Deus, é tentar me cercar de pessoas boas,
né? Tem um ditado popular que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E graças a Deus eu fui muito privilegiado de ter muitos amigos bons, né? Hoje tem ali, Beiçudo está ali, foi uma pessoa que eu estudei desde a minha infância, é um cara muito maneiro, um camarada, Talizinho. Então, assim, me cerquei de pessoas boas e sempre valorizei muito as amizades que eu tinha na igreja. Isso fortaleceu muito minha fé, não me deixava desanimar e saber que eu podia contar com pessoas em oração e tudo mais. Essa semana eu tive uma conversa com o pastor César, ele falou assim que a gente não pode faltar culto, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Então, assim, a gente prevalecer nessa fé de não faltar culto, porque a gente começa a faltar uma vez, falta outra, e é um passo para a gente ir lá para fora. Né? Então, realmente, a gente focar no que é essencial, de priorizar as coisas de Deus, e as outras coisas, né, serão acrescentadas. Legal. Eu tenho agora, vocês compartilhando isso, me faz pensar muito assim, da importância da igreja para quem está acompanhando, né? Na universidade aqui tem pessoas de diferentes igrejas, nós somos a CBPAS, a gente tem esse cuidado. Às vezes, né, o motivo da TV Calor são vocês. A gente falar um pouco da linguagem de vocês, no sentido de mostrar que a gente é uma família, né? Uma família que apoia, uma família que cresce junto, né? E assim, é tão bonito ver os meninos formando, tá todo mundo junto, todo mundo, né? A gente cuidou de adolescentes, já viu os adolescentes na universidade. Essa semana a Cris sentou com a menina que a gente cuidou aqui na igreja. Preciso fazer prova de cálculo, estou apertado, cálculo 2. A Cris está assim, fiquei com o Taizinha ontem a tarde inteira, a irmã do Alexandre. Eu tinha um monte de coisa para fazer aqui na minha tarde. A minha esposa é professora de cálculo na universidade, departamento da matemática, lá do Cuecão. Então a Taizinha sentou, faz matemática, falou assim, nossa, tudo que eu ia fazer eu não fiz, mas passei a tarde com a Thaís dando apoio. Então assim, isso é tão legal, porque a gente vê que é uma família mesmo, cresce junto, e a gente se solidariza, né? A igreja é muito importante. E a última pergunta que eu tenho para vocês é sobre testemunho. Isso não estava no script não, mas eu vou puxar um testemunho do Vinícius, que eu vou contar o seu de uma vez, e depois os meninos tentam pensar. Vocês vivenciaram nessa época de universidade algum testemunho importante sobre ser luz? Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando, eu sou tutor do PET, num programa de educação tutorial, e uma menina, se estiver me assistindo, Luísa, eu vou contar o seu caso. Lulu estava tentando tirar a carteira de habilitação, e todo mundo sabe que carteira de habilitação é uma luta, né? Muito difícil. E ela virou para mim e falou assim, eu estou muito ansiosa, estou com dificuldade. Aí teve um dia que eu e Isabela fomos dormir, eu orei para ela, mandei um áudio. Ô Lulu, nós estamos orando por você e Deus vai te abençoar. Ela não é crente, ela não é evangélica. E ela falou assim, obrigado, ora assim por mim. E eu quero, junto com vocês, agradecer, porque o Vinícius também uma vez orou por mim, e foi muito importante na minha vida. Vinícius, eu nem sabia que ele conhecia ela. Passou uns dias, ela mandou uma mensagem, falou assim, vou agradecer a você, a Isabela, ao Vinícius pela oração, porque eu passei no meu curso. Eu acho um testemunho muito interessante. Eu tenho um segundo testemunho, que eu estava no PVA uma vez dando aula, né? Não sei se eu posso dizer isso aqui, né? Estou dizendo na internet aí. Eu estava dando aula, a menina terminou a aula, ela olhou para mim profundamente e falou assim, professor, eu estou passando por um problema muito sério, emocional. Ela sentou, você tem 5 minutos? Eu falei, tenho. Ela ficou uns 20. Ela falou, no final, eu olhei para o lado, não tinha ninguém no PVA. Ela falou assim, eu posso orar por você? Eu sou cristão, o problema que você está me trazendo é um problema que não é aqui de questão de professor. Eu posso orar por você? Ela pode. Inúmeras vezes eu tive a oportunidade de orar por pessoas no PVA, orar por pessoas no meu departamento, no meu gabinete. E esses testemunhos vão andando pela nossa vida. Eu queria saber de vocês, se nessa trajetória, quais testemunhos ou sementes vocês lançaram nesse período, quais experiências vocês tiveram que marcaram vocês? Bom, eu fui conhecer Deus depois da faculdade e confesso para vocês que eu ficava muito decepcionada assim que eu me formei, porque eu achava que tinha algo errado, porque era como se eu estivesse em uma roda gigante e sempre quando eu achava que estava subindo, eu já estava lá embaixo de novo. E aí, quando eu conheci Jesus, Ele tocou meu coração, que Ele queria que eu ajudasse outras pessoas. E Ele tem me capacitado como mentora de carreira, agora uma mentora de carreira um pouco quietinha, porque daqui a pouco chega um bebezinho por aí.
E em todos os momentos que eu tive a oportunidade de estar conversando com pessoas, conversando com mulheres, conversando com universitários, ele sempre colocou no meu coração, olha, tudo que você passou é para você, às vezes, ser luz na vida de outras pessoas e fazer com que elas não precisem passar pelo mesmo que você passou. Então, hoje, se eu fosse contar depoimentos aqui de coisas que já aconteceram enquanto eu estava dando mentorias, a gente não sairia daqui hoje, mas tem um fato muito marcante para mim, porque umas 3 semanas atrás eu estava na célula e Josiel pregou justamente sobre, às vezes, a gente pegar o telefone, a gente falar com uma pessoa, e nesse dia Deus tinha tocado no meu coração que era para eu mandar uma mensagem para uma pessoa que eu já tinha atendido mais tempo, e essa pessoa estava justamente passando por alguns dilemas de carreira. E quando eu mandei a mensagem para ela, ela me falou, muito obrigada, eu estava em oração e Deus me enviou você, trazendo exatamente o que eu precisava ouvir, mas muitas das vezes eu não queria acreditar que era isso que eu precisava de fazer. Então, assim, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, e de verdade é a gente ser semente. Às vezes, o que o José falou aí no início, né? Às vezes a gente fica meio ali tímido na nossa, vai vivendo ali, bota às vezes o fone de ouvido e anda aquela reta, não quer conversar com ninguém. Mas teve uma vez que eu valorizo muito isso, o pessoal fazia evangelismo toda terça-feira, não sei se ainda fazem, na UFV, né, pós-almoço. E aí teve uma vez que eu lá meio envergonhado e tal, nunca tinha feito evangelismo assim na UFV. E aí uma pessoa muito de Deus lá, ficou lá, não, vão lá, que até falou um versículo comigo, que a gente não pode se calar e tal. E aí eu fui, meio com medo assim, e aí a gente sentou, foi andando assim, sentou no ponto de ônibus com uma mulher. E aí eu comecei a falar com ela, na minha cabeça algo muito natural, né? Ah, que Jesus te ama e tal, você pode estar passando algum problema e tal. E aí eu falando o que na minha cabeça é algo natural, mas que são palavras de vida eterna, né? Que às vezes a gente se acostuma, né, com isso, mas que isso é poder de Deus, né, para transformar vidas. E aí eu falando ali do evangelho, coisa rápida, a mulher começou a chorar, falou lá que ela estava passando dificuldades e tal, e a gente orou por ela e assim, uma semente lançada, né, José perguntou, e às vezes a gente fica com medo, com vergonha e tudo, mas as pessoas estão carentes de ouvir de Jesus, e às vezes a gente com o nosso testemunho também fala muito, né, com certeza, às vezes a gente ser um bom aluno, às vezes a gente valorizar, né, o que a gente está passando ali e levar a Deus para as pessoas, isso é muito importante. Acredito que no meu caso, um testemunho assim que eu vivi, né, durante a faculdade, igual já foi falado, às vezes a gente vive muito sozinho, né, a gente estuda, a gente não se envolve com essa galera que vai em festa e tal, e teve um período que eu estava me sentindo muito sozinha, e eu falei com Deus que eu queria ter amizades, sabe, para conseguir, é difícil você fazer 5 anos de faculdade sem ter amizade nenhuma, e eu falei com Deus, eu queria ter amizades para a gente poder compartilhar coisas do dia a dia, não só coisas de matérias, né, e esse é um testemunho, assim, importante para mim, porque Deus me deu 2 amizades, que é a Danube e a Paulinha, não sei se elas estão assistindo, mas se estiverem, que são amigas que eu tenho até hoje, e mesmo estando em outras cidades, vivendo outras fases da vida, a gente continua sendo muito amigas, e elas não são cristãs, mas elas têm bons princípios, sabe? Então isso é uma coisa que foi muito importante para mim, e poder ser luz na vida delas, e elas também serem luz na minha vida. E uma outra coisa também, que às vezes a gente acha que não é testemunho, mas às vezes um colega está passando por dificuldade, sei lá, às vezes a pessoa avacalhou, não estudou para a prova, te pede ajuda, você ajuda a pessoa sem esperar nada em troca. Esse tipo de coisa, sabe? Que a gente vai construindo nosso testemunho, vai mostrando que a gente tem um diferencial na nossa vida. Você não vai fazer para depois a pessoa te agradecer, para você se sentir melhor que outras pessoas que não fazem. Mas a gente tem esse amor de Deus pelas pessoas também, né? E uma coisa muito marcante, que o José pediu para a gente falar sobre essa questão da vida acadêmica, não tem muito a ver com a graduação. Mas, quando eu passei no mestrado 2 meses antes da minha mãe ter AVC. E foi um período muito difícil na minha vida, né? Às vezes a gente pode viver isso na nossa vida acadêmica, sei lá, alguém da família tem uma doença muito grave, a família fica sem dinheiro, você
perde um estágio, enfim, pode acontecer algum tipo de coisa assim. E foi um período muito difícil que eu tive que me agarrar muito em Deus, porque era o início de um mestrado, um outro departamento, não conhecia ninguém. Nos primeiros 2 semestres do mestrado a gente só faz disciplina, a gente não vai para o laboratório, então a gente não conhece praticamente ninguém direito. E eu falei com Deus, Deus me sustenta, porque como que eu vou fazer com isso tudo aqui, conciliar, né? Vida de estudante e as outras questões que tinham. E aí Deus foi sustentando, sabe? Dia após dia, até hoje Ele continua guardando, me sustentando. E isso que Ele faz nas nossas vidas, sabe? Pode ser que vocês passem por dificuldades durante a graduação ou pós-graduação, e nesses momentos a gente tem que lembrar de Deus. A gente não pode achar que a gente está sozinho. Ah, eu vou desistir. Eu pensei em desistir do meu mestrado, né? E no primeiro momento assim que eu falei com a minha mãe, falei assim, eu acho que eu não vou dar conta e tal. E ela mesma falou, não desiste, foi Deus que te colocou lá, então não desiste. Então que a gente possa ter essa consciência de que o curso que a gente está fazendo, a vaga que a gente ocupa dentro da universidade, é um privilégio que Deus deu para nós, sabe? É uma oportunidade, é um presente, né? A gente não está fazendo o curso que a gente está fazendo à toa. Deus não colocou o desejo de você fazer determinado curso no seu coração simplesmente por ter um título de graduação, ter um título de mestre ou de doutor, ou ter uma carreira legal. Não é isso. Deus quer que a gente influencie outras pessoas. E a gente tem que perceber isso, porque, igual o José falou no início, a gente é luz. Então, onde que a gente está, a gente tem que iluminar. Então, que a gente não deixe o desânimo tentar apagar a nossa luz. Ah, eu vou desistir do curso, eu vou desistir dessa matéria, está difícil demais. A gente tem que pedir força para Deus para que a gente consiga cumprir o propósito dele na nossa vida, onde que a gente está. Que nesse contexto, né, é a universidade. Só para finalizar, eu acredito que o meu maior testemunho na faculdade foi, né, não ter negado os princípios de Deus, assim. Porque mesmo na UFV, depois na Univiçosa, eu nunca neguei os princípios de Deus, sempre tentei ser testemunho. Então, em coisas pequenas, eu consegui observar que isso fazia diferença. Então, por exemplo, se tinha algum conflito de interesse no meu grupo de trabalho. Ah, Vitória, resolve lá, porque se for a gente, eles não vão escutar. Você escuta. Porque você fica falando que, né, que a gente é boazinha. Fica esses apelidos, né, para irritar um pouquinho, mas era sempre assim. Então, quando tinha algum conflito, Vitória resolve. Alguma situação que tinha que tomar frente relacionado a grupo de trabalho mesmo, que tem essas picuinhas. Então, sempre me colocavam nessa posição, porque eles viam algo diferente, que não era o que eu queria mostrar, mas naturalmente era aquilo que eu vivia. E uma das situações assim, que eu lembrei aqui agora, uma amiga minha, ela tinha terminado o namoro, e ela tinha terminado na madrugada, e ela foi para a aula, ela estava muito mal. E aí, no mesmo dia, assim, eu fui e mandei uma música para ela, Aquieta Minha Alma. Falei que Deus estava cuidando dela, que Deus estava olhando o sofrimento dela e tudo mais, e que aquilo, né, Deus estava cuidando. E aí, ela sempre, toda vez que ela lembra dessa história, ela sempre lembra daquilo que eu mandei. Eu mandei só uma música, uma coisa simples, sabe? Dei uma palavra ali de consolo para ela. E ela sempre lembra isso como um cuidado de Deus, né? Ela falou que chorou muito, que toda vez que escuta essa música, ela chora muito, porque ela sente o cuidado de Deus. Então, são coisas pequenas que, quando a gente vive de verdade o Evangelho, que a gente consegue naturalmente influenciar, causar boas impressões, né? Fazer diferença, mesmo que a gente só esteja vivendo, né? Mas a gente vive aquilo que está no nosso coração. Então, é isso. Isso é muito... Eu estou ouvindo aqui, pensando sobre esse versículo, que a gente não pode esconder nossa lâmpada, a gente vai terminar aqui, mas Ana também lembrou disso. Eu não me esqueço do dia que eu estava no hospital com a Laura, internada, lá no Felício Roxo, e naquele dia, Laura estava muito mal, tinha acabado de passar por uma cirurgia, a gente estava dias internado, a gente mudou com a nossa família inteira para Belo Horizonte, isso aconteceu em 2023, eu acho, né? 2022, um tempo muito difícil que a gente estava lá. Eu nunca vivi essa experiência, mas eu estava dentro da UTI, meu telefone chamou, telefone desconhecido, normalmente eu desligo porque é telemarketing, né? Só que ele tocou e eu atendi naquele dia, e do outro lado uma voz, um ser humano ligou para mim e falou assim, estou aqui porque Deus mandou eu te ligar. Eu nunca esqueço isso. Deus mandou eu te ligar, porque esse tempo que você está passando aí, vai passar. Tudo que você está vivendo, Deus está querendo trazer experiência da sua vida.
Irmão, a gente é crente, a gente acredita muito em Deus, né? Naquele momento eu fui tocado por uma pessoa que eu não conhecia. Eu não sei se é uma prática dela ligar para pessoas que estão no hospital. Eu não sei como ela teve meu telefone, não sei se ela entrou no protocolo do hospital. O que interessa é que naquele momento eu precisava de ouvir aquela voz. E para mim foi a voz de Deus. Muitos momentos da universidade a gente precisa ser voz de Deus para alguém. A gente precisa estar atento. Uma das maiores questões que eu vivencio, eu falo muito de universidade, é que a gente esconde as nossas luzes porque a gente fica retraído, fica com medo. Ah, se eu falar, alguém vai dizer algo. Não, fale. Seja luz ali, fale para alguém. Sabe, seja aquele crente atento nas ocasiões. Vai ter ocasiões que você vai precisar dizer uma palavra. Deus está te dando uma oportunidade. O que nós precisamos ser atentos à voz de Deus. Atentos ao momento, com coisas simples, né? Um dos meus melhores amigos de hoje, é a única pessoa na vida que eu sei, tipo assim, que foi um processo na universidade, que ele aceitou Jesus, hoje é crente, e eu tenho certeza que foi meu amigo do peito, Ronan. Ganhei ele para Jesus na universidade, no dia a dia, passando música do Fernandinho para ele. A gente estudava junto, todo dia, e ele gostava. Ronan, você vai me ouvir, eu sei que ele ouve minhas mensagens, ouve as coisas, é um grande amigo, um irmão para mim. Ronan, todo dia eu ouvia música sertaneja universitário, e eu ouvia as minhas músicas do Fernandinho. Teve um dia que ele perguntou, e Hillsong na época, né? Na época eu ouvia Hillsong. Ele falou, o que você está ouvindo aí? Eu peguei meu pendrive, olha como é que é antigo. Peguei o pendrive e falei, escuta aí. Tum. Ronan nunca mais parou de ouvir as músicas. E ele aceitou Jesus num carro vindo de Teixeiras. No dia que meu sogro foi internado, ele foi me levar em Teixeiras. Eu fiz o apelo para ele dentro de um carro. A Cristiana estava dormindo. Assim, e de Caratinga até Viçosa, em Teixeiras, ele aceitou Jesus. Professor da universidade, colega de mestrado, hoje é doutor. Passamos por vários momentos. Mas ele precisava daquela música do Fernandinho. E eu adoro o Fernandinho até hoje. É crente da Assembleia de Deus. Então, nós não podemos perder a chance de lançar sementes. Se há uma mensagem para a gente fechar aqui, meu irmão, você, seja qual for a denominação, você que está vindo para a universidade, não perca, não esconda a sua luz debaixo da cama. Não fique com medo. Não estou dizendo para você sair na reta, gritando aos quatro ventos que Jesus salva. Se você tiver essa coragem, amém, precisa de gente assim também, né, Caleb? Mas se você for mais tímido, fique atento aos sinais que o Espírito Santo está te dando. Seus colegas mais próximos, o seu ambiente ali, tenho certeza que você será uma luz e transformará qualquer canto, amém? Essa é a mensagem que a gente quer te passar com tudo isso hoje. Eu não posso me furtar ao dizer a vocês que vocês são chamados para estar nesse lugar. Vocês não vieram apenas formar em computação, nutrição, né? Engenharia elétrica, não foi apenas para isso. A sua profissão está te dando uma autoridade nessa profissão para proclamar o nome de Jesus. Então aproveite, irmão, o seu momento. Aproveite as oportunidades que o Espírito Santo vai te dar. E como um bom batista, eu acredito que o Espírito Santo nos guia em todos os momentos. Eu acredito que o Espírito Santo vai te direcionar para você agir da melhor forma possível. Você estará atento aos sinais do Espírito Santo, amém? Quero que você fique de pé, nós vamos encerrar. Eu quero chamar o pastor César, pastor da nossa igreja, para fazer uma oração com vocês. Com todos nós, queria que você desse a mão para todo mundo que está do seu lado aí, ó. Você cumprimentou quem está do seu lado? Você deu oi, pelo menos, dá oi aí. Oi, tudo bem? Oi? Enquanto você está com as suas mãos aí, fecha a igreja aqui, ó. Bom batista da CB Paz, fecha a igreja, dê as mãos como igreja. Enquanto você está se reunindo, eu quero aqui agradecer, antes de passar ao pastor César, agradecer a toda a equipe que planejou aqui o TV Calouro, agradecer em especial aqui a Vida Alexandre, que coordenou junto com o Caleb. Esses meninos estão trabalhando, fazendo palha italiana, tem um grupo lá de acolhimento, vocês são maravilhosos. Deus tem levantado vocês para isso. Estou para dizer que há muitos anos a gente quer passar a tocha, a Alexandra está aqui, nós conversamos disso, a gente quer formar mais pessoas para isso. Deus tem levantado gente aqui na igreja
para fazer esse trabalho. Obrigado a você que trabalhou muito esses dias, fazendo vídeo, caindo, gritando, pulando, ir lá para a universidade, mandando o pessoal cantar, rimar, não sei o que foi. Vocês são maravilhosos e Deus possa recompensar a vida de vocês grandemente. Amém? Quero passar aqui o microfone para o pastor César, para orar conosco, encerrar esse culto. Fica à vontade, pastorzão. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos fechar os nossos... Antes de ele orar, né? Você viu que o Caleb está igualzinho para vocês, né? Mas antes de ele orar, vai ter um cachorro quente e sorteio para todo mundo. Vai ter um sorteio. Cachorro quente depois da oração, sorteio depois da oração. Não vou embora não, tá, gente? Cara, o Caleb está todo feliz de ouvir isso. A hora que eu estou parecendo com ele, o que ele está parecendo comigo, ele está rindo à toa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, orar mesmo ao Senhor. Louvamos a Deus pela vida de todos os jovens que estão aqui, cada família aqui representada, esses que estão chegando aí na nossa cidade para estudar na universidade. Que o Senhor os abençoe mesmo, os guarde o tempo todo. E como o Josiel falou, nós somos chamados para ser luz, né? Ser testemunhas mesmo do Senhor. E nós somos observados, como cristãos, nós somos observados o tempo todo. Em todos os lugares que nós passamos, nós somos observados. Uma frase de um grande evangelista, Moody, ele falou que em 100 pessoas, um vai ler a Bíblia, 99 lerão os cristãos. Então é muito importante a questão mesmo de assumir a nossa identidade, né, como cristãos e ser luz mesmo onde nós passarmos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai querido e santo, nós te louvamos nessa noite. Queremos te bendizer, te exaltar. Agradecer ao Senhor pelo cuidado com as nossas vidas, o cuidado do Senhor com a vida de cada um desses jovens que estão aqui, esses que estão chegando. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada detalhe e o Senhor permitiu eles estarem nessa cidade, estar ingressando na universidade. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê direção, sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra, que todas as adversidades eles possam mesmo vencer, Pai, firmados no Senhor. Em nome de Jesus. Oramos também para os familiares, ó Deus, porque eles se deslocaram das suas cidades, deixando as famílias, e oramos para que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor os ajude, e que tudo, ó Deus, que eles fizerem, que nós fizermos, seja mesmo para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e os abençoamos hoje e sempre. Amém e amém. Eu gostaria de convidar vocês para dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia.